Fala galera, tudo bem com vocês? Galera, sabe quando vocês estão na cabeceira da pista, no início da corrida de decolagem, aplicam potência de decolagem e sentem o nariz do avião querer sair para a esquerda, perder o eixo, e aí vocês têm que calçar o pedal da direita para fazer com que o nariz volte para a direita e você não perca a centerline? E quanto mais potência você aplicar, ou quanto mais potente for o avião, mais ele vai querer sair para a esquerda. Mas vocês sabem por que isso acontece? Eu aposto que já teve muita gente que respondeu que é por causa do efeito torque da hélice, né? E muita gente já falando que é o famoso P-Factor. Muita gente, inclusive, que confunde o P-Factor com o efeito torque da hélice, acham que são a mesma coisa. Não são, e não são só esses elementos que fazem o avião ter a tendência de sair para a esquerda durante a corrida de decolagem. A gente vai falar um pouquinho sobre isso, galera, mas só para evitar qualquer coisa, eu já quero falar para vocês, eu não sou físico, isso envolve muita parte de física, muita parte de teoria de voo, e eu também não quero deixar esse vídeo aqui muito chato. Então eu vou tentar falar um pouquinho mais da parte superficial, dos elementos que causam a tendência do avião sair para a esquerda, e se eu der alguma canelada é porque eu não sou especialista, me perdoem. Se você quiser aprofundar alguma coisa, deixem aqui embaixo nos comentários. Beleza? Bora lá então explorar um pouco das forças que fazem com que o avião tenha a tendência de sair para a esquerda durante o início da corrida de decolagem. O início não, né? Durante toda a decolagem, caso você não corrija. Mas enfim, bora lá. Já que eu falei sobre o efeito torque da hélice, né, galera? E muita gente deve ter falado do efeito torque da hélice. Vamos lá, vamos falar sobre esse efeito inicialmente, tá? O que é o efeito torque da hélice? Nada mais é do que a aplicação da terceira lei de Newton, que diz que para toda ação haverá uma reação correspondente de mesma intensidade em sentido oposto. Então, se a gente estiver aqui com o nosso avião, no caso aqui o Cessna 152, se a gente estiver sentado aqui, ó, no cockpit do avião, olhando para a hélice, a gente vai ver que a hélice está girando no sentido horário, nesse sentido aqui. Qual que seria a reação correspondente em sentido oposto? Seria com que a hélice girasse o avião no sentido anti-horário, né? Fazendo isso aqui. Então, essa força vai fazer o quê? Vai fazer com que o avião queira guinar, já queira sair um pouco para a esquerda. Então, ação, motor girando para a direita, a reação, fazer com que o avião gire para a esquerda. Como ele não vai girar, ele vai guinar e vai querer sair um pouco para a esquerda, né? Esse é um dos fatores que fazem o avião querer sair para a esquerda durante a corrida de decolagem, mas como eu disse, não é o único fator. O outro fator é o P-Factor, que muita gente confunde, que acha que é a mesma coisa do que a ação e reação do torque da hélice, né? A hélice girando desse lado, a reação quer girar para esse lado, mas isso não é o P-Factor. O P-Factor é o quê? Tem a ver sim com o giro do motor, tem a ver com o sentido que o motor está girando. Então se a gente pegar aqui, novamente, olhando de frente para a nossa hélice, a gente vai ver que a hélice está girando no sentido horário. E o que isso faz, né? O que isso gera? Isso faz com que a hélice que está descendo, ou seja, dessa metade para cá, até ela chegar aqui, ela está descendo, ela tem uma velocidade maior do que a hélice que está subindo. A hélice que está subindo desse lado daqui, ó, essa hélice que eu estou com a mão, ela vai subir, ela ainda tem que vencer a força da gravidade para subir. Então ela vai ter uma velocidade menor do que a velocidade da hélice que está descendo. É estranho falar, né? A hélice está girando junto, está no mesmo eixo, mas essa hélice aqui, ela gira um pouco mais rápido do que essa hélice aqui que está subindo. Isso causa o quê? Causa um maior ângulo de ataque e causa uma maior velocidade nessa metadezinha da hélice aqui do lado direito, tá? E por que eu falei ângulo de ataque? Quem fez o curso teórico de PP já sabe que a hélice nada mais é do que um perfil aerodinâmico, assim como a asa, tá? Só que a asa vai gerar sustentação, né? Vai trazer sustentação para o nosso voo, e a hélice vai gerar tração para o nosso voo. Se a gente fosse fazer nesse sentido aqui, a hélice geraria sustentação também, assim como acontece num helicóptero, por exemplo, claro, de forma um pouco diferente, um pouco resumida, mas o perfil aerodinâmico dela gera sustentação também. Mas quando ela está num sentido para frente, quando ela está tracionando o avião, em vez de sustentação, a gente chama isso de tração. Então, se a gente está falando que essa hélice aqui gira mais rápido do que a hélice que está subindo, né? Essa parte da hélice que está descendo gira mais rápido, tem um maior ângulo de ataque, logo ela está gerando mais sustentação ou mais tração do que a parte que está subindo, causando o quê? Causando que esse lado vá um pouquinho mais rápido do que o lado que está subindo, né? Que, portanto, tem uma menor velocidade e uma menor tração. E isso vai fazer com que o avião também queira sair para a esquerda, queira ter uma tendência de guinar para a esquerda durante a corrida de decolagem.
Esse é o P-Factor. O lado aqui, esse lado aqui vai abocanhar mais ar, né? Vai pegar um pouquinho mais de ar por conta da velocidade do que esse ar, ou seja, tem uma certa assimetria aqui na hélice, fazendo com que ele saia para a esquerda. E vale dizer que o P-Factor é bem afetado pelo vento relativo que está batendo aqui na hélice do avião, né? Então, quanto maior o ângulo de ataque, por exemplo, durante uma decolagem, por exemplo, ou durante um voo em baixa velocidade, com o nariz do avião um pouco mais cabrado, né, com o ângulo de ataque do avião um pouquinho mais acentuado, mais perceptível vai ser o P-Factor. Afinal, aqui a componente de sustentação da hélice, né, a componente de tração da hélice já está sendo decomposta, tem uma diferença da velocidade da hélice que sobe para a hélice que desce também, e enfim, tudo isso afeta o P-Factor também. Quanto mais devagar o avião no voo ascendente, quanto mais cabrado ele está, quanto maior o ângulo de ataque do avião, mais notável, mais perceptível vai ser o P-Factor, como por exemplo numa decolagem, né? Que a gente está ali com aquela velocidade de subida um pouco menor que uma velocidade de cruzeiro, num grande não, né? Mas num ângulo de ataque aí maior do que de voo de cruzeiro, então por isso que ele é um pouco mais perceptível na decolagem ou nos voos de subida ou numa VMC, por exemplo, você vê que você tem que aplicar um pouquinho mais de pedal também. Galera, deu para entender essas duas forças por enquanto e a diferença do P-Factor pro efeito de ação e reação, né, com o efeito de torque da hélice? São duas forças diferentes, elas se unem, são causadas sim pelo mesmo motivo, pela rotação da hélice, no caso da grande maioria dos monomotores, no sentido horário, mas são forças e efeitos diferentes. Se unem, as duas causam a tendência do avião querer sair para a esquerda, mas são forças diferentes, tá, galera? É importante que vocês entendam isso. Eu espero que vocês tenham conseguido visualizar e entender essa diferença, mesmo eu não explicando da melhor forma possível, tá? Mas não são só essas forças que causam o movimento de guinada ou a tendência do avião sair para a esquerda durante a decolagem. Existe uma terceira força, essa é até mais fácil de explicar, mais fácil de visualizar também, só é difícil de pronunciar. Em inglês, ela é chamada de Spiraling Slipstream, ou em português ficaria uma esteira de espirilamento, esteira de espiral. O que isso quer dizer? Quer dizer que todo o vento, toda a força aqui que a nossa hélice está girando, né? Ela está saindo aqui, está contornando a fuselagem em espiral, né? Afinal, a hélice está girando aqui e ela está girando em torno da fuselagem do avião. Então ela vem girando, girando até que ela bate aqui, ó, do lado esquerdo da nossa hélice, causando um movimento, ó. Na hora que eu bato aqui, o nariz já quer sair para a esquerda também. É difícil de explicar aqui na maquete, dá uma olhada aí nas imagens que vai ficar mais fácil de vocês visualizarem isso. Dá uma olhada nessa imagem como o efeito da hélice causa aí uma espiral, né, um fluxo em espiral ao redor da fuselagem do avião, que vai acertar bem aqui, ó, no estabilizador vertical, que é bem onde está o leme do avião, que é o que faz o movimento de guinada, né? Ou seja, todo esse fluxo de ar está batendo no leme do avião, causando a guinada para a esquerda, né? Então até agora a gente já tem 3 forças que fazem com que o avião saia para a esquerda. Todas as forças causadas, sim, pelo giro do motor, mas 3 efeitos diferentes. Torque da hélice, P-Factor e agora a esteira de espiral. Existe ainda, galera, uma quarta força que se aplica no nosso voo e talvez essa seja a mais difícil de explicar, que é o efeito da precessão giroscópica. Até o nome já é bonito de falar, né, galera? Eu não entendo muito, como eu disse, eu não sou físico, não vou me aprofundar muito, mas a precessão giroscópica tem 2 propriedades. Uma é a precessão e outra é a rigidez. Essa é a parte chata, não vou me aprofundar muito, até porque eu não entendo, não sei, então os físicos de plantão aí me perdoem, mas vamos explicar aí a parte que afeta e que interfere no nosso voo. Se a gente pegar o nosso motor girando aqui, ó, tá girando no sentido horário, né? A gente olhando de dentro, ele tá girando aqui no sentido horário, tá girando bem rápido ali, é como se esse movimento aqui causasse aí, se tornasse um disco. Vamos imaginar que tivesse um disco aqui girando em frente à nossa aeronave. E a física diz que qualquer força aplicada nesse disco será sentida 90 graus após o ponto de aplicação dessa força no sentido de rotação. Então, digamos que eu comecei a girar alguma coisa bem rápido. Digamos, por exemplo, o motor desse Cessna 152. Estou girando a hélice aqui bem rápido, ela forma um disco na frente do meu avião. E digamos que eu aplique uma força qualquer, por exemplo, cabrar esse Cessna 152. A física nos diz que a força aplicada para cima, ou seja, cabrar o avião, será sentida 90 graus após o ponto de aplicação dessa força, no mesmo sentido de rotação. Ou seja, se o sentido de rotação é o horário, e a gente está aplicando uma força para cima,
ela será sentida a 90 graus posterior, ou seja, ela terá uma tendência de sair à direita. Exatamente, à direita do ponto onde ela foi aplicada. Peraí, deixa eu tentar demonstrar isso para vocês de um jeito diferente. Quem lembra disso aqui? Então, galera, esse aqui seria a nossa hélice, né? Dá até para simular como se fosse uma hélice tripar. Lógico, não tem nenhuma intenção de ser uma hélice de verdade, ter o perfil aerodinâmico de uma hélice, mas o hand spinner ele é mais ou menos balanceado, né? Tem o ponto de apoio aqui no meio, igual uma hélice. E, lógico, isso aqui é uma gambiarra que eu fiz só para tentar mostrar para vocês. Então, a precessão giroscópica diz que a força aplicada será sentida a 90 graus no mesmo sentido de rotação da força, né? Após o ponto de aplicação da força. Então, ó, olhando de frente aqui para o hand spinner, no mesmo sentido da câmera, eu vou girar no sentido horário, o mesmo sentido de quem está olhando de dentro do cockpit para a hélice do avião. E vamos lá, vamos girar até formar um disco. Então, tá girando aí, ó, vou soltar, tá girando mais ou menos estável, formou um disco, e eu vou puxar esse barbante aqui, ó, simulando uma força para cima. Olha como na hora que eu puxo, ela já começa a guinar para a direita imediatamente. Vou fazer de novo aqui para vocês. Ele deu uma enroscada aqui no barbante, obviamente, né? Girou, formou o nosso disco. Vou puxar o barbante para cima e olha como já vai para a direita na hora, até enroscar no barbante, né? Por quê? O sentido de rotação está aqui no sentido horário, apliquei uma força para cima, ele guina para a direita. Então, na verdade, a precessão giroscópica ajuda a anular as outras forças, né? Já que ela tem uma tendência de sair, de guinar para a direita, né? No momento que a gente aplica uma força para cima, ela vai ser sentida a 90 graus, depois, no sentido de rotação, ela vai guinar para a direita, ela ajuda a anular as outras forças, né? Sim, é verdade, no caso aqui do exemplo do Cessna 152 ou de qualquer outro avião triciclo. Mas se a gente pegar um avião convencional, por exemplo, tá, galera? Esquece essa triquilha aqui. Pensa num avião convencional, tá com a cauda apoiada aqui no chão. No momento da corrida de decolagem, a primeira coisa que o piloto faz é levantar a cauda do avião. Então, na hora que ele levanta a cauda do avião, aqui na hélice, no motor, o que está acontecendo? Um movimento para baixo. Então, ao contrário do primeiro movimento, né, da primeira força aplicada, aqui no caso no avião triciclo, né, que é para cima, vai fazer que ele guine para a direita. Um avião convencional, ele está correndo aqui, na hora que ele levantar a cauda, ele está fazendo uma força para baixo. Nossa hélice aqui está vindo para baixo. E o que acontece? Sentido 90 graus posterior, força para baixo, mais guinada para a esquerda ainda. E aí sim, no caso do avião convencional, essa força vai se somar às outras forças que a gente falou anteriormente, e o avião vai ter uma tendência ainda maior de sair para a esquerda. Eu não consigo simular ao contrário, não consigo pendurar ele de baixo para cima, não tem como fazer isso. Que seria para simular um avião convencional na hora que ele está aqui e levanta a cauda. Mas eu consigo girar o hand spinner aqui, simulando como se eu estivesse girando a hélice no sentido anti-horário. Vamos ver o que acontece? Estabilizou, puxei e olha só como já foi para a esquerda, galera. Até enroscar no barbante para vocês verem, né? Eu apliquei a mesma força, puxei ele para cima, só como eu estava girando agora no sentido anti-horário, ele começou a girar para a esquerda. Isso é a precessão giroscópica. Por isso que no avião convencional, durante a corrida de decolagem, quando o piloto levanta a cauda, quando ele alivia a cauda, levanta a cauda, ele tem que aplicar um pouquinho mais ainda de pedal para a direita para manter o avião ali na centerline. Quem diria, hein, que um hand spinner de R$3 ia ajudar vocês a entenderem o que é precessão giroscópica, né? E eu acho que é isso, eu acho que são essas as 4 forças que atuam no momento da decolagem. Atuam no voo todo, mas a gente está falando aí da decolagem. A gente falou do efeito torque da hélice, falamos do P-Factor, falamos da esteira de espiral e agora, por último, a precessão giroscópica. E claro, galera, eu estou falando aqui de uma forma mais simplificada possível, até porque, como eu disse, eu não sou professor de física, não entendo muito de física. Teoria de voo era uma das matérias que eu menos gostava desde a época do meu PP, então não sou especialista para falar sobre o assunto. E aí a gente até teria que falar sobre outras coisas, como por exemplo o vento atuante na decolagem. Se está um vento de travesso, com certeza vai afetar bastante aí se vai perder o eixo, se não vai perder o eixo. Projeto de aeronaves, vocês sabiam que tem aeronaves que são projetadas
para anularem ou pelo menos reduzirem alguns desses efeitos que eu falei aqui. Então, tem várias coisas aí que a gente teria que colocar na equação para falar por que o avião perde o eixo mais, por que ele perde o eixo menos. Mas enfim, eu acho que é isso. Se vocês aprenderam alguma coisa que vocês não sabiam, deem aquele joinha. Cheguem no aeroclube de vocês, na escola de aviação de vocês aí, se vocês estão fazendo curso teórico. Comentem com os amigos de vocês, colegas, instrutores de vocês. Perguntem se eles sabiam dessas 4 forças e como essas 4 forças atuam sobre a aeronave. Caso eles não saibam, galera, convidem eles para virem aqui no canal, se inscreverem, ativarem o sininho e ó, dá o joinha, dá o like, porque ajuda bastante. O canal está quase atingindo 30 mil inscritos e ó, o like ajuda bastante a crescer. Beleza? Ah, camisetas novas do canal, galera, pouquíssimas unidades. Esse tecido aqui é um tecido dry fit com proteção UV, top demais. Tem essa estampa aqui e tem a estampa do TBM, ficaram muito boas e ó, pouquíssimas unidades, galera. Mandei fazer um lote só de teste para ver como que vai ficar. Gostei, vou fazer mais pra frente, mas por enquanto, ó, exclusivo. Primeiro link na descrição aqui, ó, lojinha dos manicacas. Vai lá que tem pouquíssimas unidades. Beleza? E é isso, galera. Vejo vocês na próxima. Espero que vocês tenham gostado. E eu pude pelo menos brincar com o meu gira-gira. Valeu, galera. Até mais.